Olha, a TV Minas Brasil, ainda falando de eleições, começa hoje uma série de entrevistas com o juiz Fernando Reis, responsável pelos processos eleitorais na cidade. Durante esta semana, a repórter Thalita Mendes vai abordar aí assuntos de interesse de todos envolvendo o processo eleitoral. Vamos acompanhar. A primeira pergunta seria se na cidade de Paracatu tem segundo turno. Não, aqui em Paracatu nós não temos segundo turno, porque o segundo turno ocorre apenas naquelas cidades que têm mais de 200 mil eleitores. Então, no caso de Paracatu, nem a população total de Paracatu tem esse número. Então, aqui teremos um turno único no dia 15 de novembro. Então, uma eleição só, um dia só de eleições. Certo. E como funciona a questão dos limites de gastos na campanha? Então, esses limites, eles estão previstos na Lei das Eleições, tá? E qual que é o objetivo desse limite? É você trazer um equilíbrio para a disputa. Porque vamos pensar o seguinte, se todo mundo pudesse fazer uma campanha com recursos ilimitados, então aquele candidato que é muito rico, né, ou que tem acesso a muitos recursos, ele vai fazer uma campanha multimilionária, aí ele vai ter muito mais exposição perante o eleitor, obviamente, e isso acaba trazendo, quer queira, quer não, pelo menos em tese, uma chance maior dele ser eleito. Então, para tentar nivelar a disputa, a lei ela traz aí uns limites de gastos para todo mundo estar enquadrado naquele limite, tá certo? Certo. E tem um número já para essa eleição, para prefeito, por exemplo? Temos sim. Nós temos os dois cargos, né, prefeito e vereador. O limite para prefeito é R$ 1.853.000 e mais alguns centavos que eu não vou me recordar também. E para vereador, R$ 99.917, quase R$ 100.000. É um bom dinheiro, dá para fazer a campanha tranquilamente, mas não pode estourar esse limite de gastos. Certo. E lembrando que esse limite é todos os gastos, seja do investimento do próprio candidato, de algum investimento que as pessoas doarem, Sim, alguma tem coisa do todas tipo. as fontes previstas na lei. Temos o fundo partidário, tem o fundo especial de financiamento de campanha, temos doações de pessoas físicas, né, que podem ter, os partidos podem fazer eventos para arrecadação, tá? E tudo que for arrecadado tem que ser prestado contas e tem que estar nesses limites que eu te falei, os números agora há pouco. Certo. E como funciona o autofinanciamento? O autofinanciamento, até o próprio nome já diz, né, seria algo que o próprio candidato ele vai usar recursos dele, tá, recursos próprios para a campanha. E existe um limite também, não é ilimitado naquele teto da campanha. O candidato ele só pode gastar até 10% do limite. Então, por exemplo, que eu mencionei há pouco, para vereador, que o limite de gasto de campanha é de R$ 99.917, então o candidato a vereador, com o dinheiro dele, ele vai poder gastar só aproximadamente R$ 9.900, tá? 10% do total. O resto ele precisa arrecadar por outras fontes permitidas na lei, tá certo? Certo. E qual seria a punição, digamos assim, para o candidato que desobedecer essas regras? Uhum. Bom, tem duas punições possíveis, tá? A primeira é uma punição que eu vou dizer que é automática, vamos dizer assim, que a própria lei objetivamente já fixa, que é uma multa. Então, o candidato que extrapola aquele teto de gastos, ele vai ter uma multa de até 100% daquilo que ele extrapolar o limite. Então, vamos supor, num exemplo, que o candidato ele passou do limite ali em R$ 10.000, ele vai ter uma multa de até R$ 10.000 também. Mas a consequência mais grave do extrapolamento aí do limite de gastos, é ele poder responder uma ação eleitoral por abuso de poder econômico, tá? Porque se for muito elevado, vamos dizer assim, esse estouro do limite, isso pode ser caracterizado como abuso de poder econômico e, a rigor, né, em última análise, se for muito grave isso, se verificar que ele teve um benefício muito grande na campanha, né, que isso gerou um desequilíbrio em relação aos outros candidatos, ele pode ter até o registro de candidatura cassado ou, no caso de ele ser eleito, porque essas ações eleitorais, em razão de recursos, podem demorar aí meses, né, até chegar ao final do julgamento, ele pode ter até o mandato cassado. Então, por isso que realmente é muito importante o respeito aos limites de gasto de campanha. É permitido nessa campanha fazer uma propaganda na internet, por meio de redes sociais, sites, blogs? Sim, sim. A propaganda na internet, ela é permitida por lei, inclusive
Nas últimas eleições ficou claro que talvez seja a forma de campanha das mais eficazes dentre todas, tá certo? Mas não é algo assim ilimitado que o candidato vai poder postar o que ele quiser, onde ele quiser, tá? Então, ele tem que ter, primeiramente, um canal oficial, onde ele vai publicar na internet, isso tem que ser informado para a Justiça Eleitoral, então ele vai ter que informar ali qual que vai ser o endereço oficial dele na internet, seja o site, o blog, ou o perfil em rede social, porque isso é fiscalizado pela Justiça Eleitoral para a gente ver o conteúdo que ele está postando. E outra obrigatoriedade também é que todo o conteúdo de internet tem que estar hospedado no Brasil. Então tem que ser feito uso de provedores ou de empresas brasileiras ou mesmo estrangeiras que funcionem regularmente no Brasil, que tem um escritório, sucursal, uma filial no Brasil, são várias, né? As principais do mundo, inclusive, são empresas estrangeiras, mas não pode ter nada postado no exterior, tá? São as regras essenciais, mas pode fazer a campanha na internet sim, sem problemas. Certo, ele pode usar sites, por exemplo, de empresas da cidade para fazer essa campanha, veiculando na internet. Tomar cuidado, não de empresas, ele pode contratar empresas que têm conteúdo de internet, tá? Ele não pode fazer anúncio na empresa, tomar cuidado para não confundir o eleitor, porque você inclusive postar conteúdo de internet em site de empresa é propaganda vedada, mas ele pode contratar provedores de internet, né, que disponibilizam sites, por exemplo, aí pode montar o site dele, ou blog ou perfil, isso ele pode fazer, pode contratar. Certo, só uma dúvida que fica. Ele seria permitido fazer essa propaganda apenas nos veículos dele, ou ele pode fazer em veículos de mídia, que trabalham com mídia na cidade, por exemplo, veículos de comunicação que funcionem apenas usando a internet. Ele pode contratar esse veículo para fazer a publicação da propaganda dele. Por exemplo, vamos supor que tem um site de notícias na cidade que veicula notícias, propagandas, e funciona apenas na internet. Um candidato pode contratar esse site para fazer propaganda para ele? Não, para fazer propaganda dele não. Veicular uma propaganda dele nesse site ou no Facebook desse site? Não, só na mídia escrita. Tá? A lei ela trata da mídia escrita, ele pode fazer anúncios em jornais e revistas na mídia escrita. Tá? Certo. É nesse sentido. O que eu falei da contratação de empresa de provedor é aquele que vai fazer o trabalho de impulsionamento de conteúdo. É quem vai trabalhar o conteúdo dele, mas ele vai ter que ter um endereço próprio dele, tem que ser o site dele. É um site do candidato, um blog do candidato, um perfil do candidato que vai estar hospedado em algum serviço de comunicação para a internet. Tá? Certo. Ele não poderia pagar um site de notícias, por exemplo, um Facebook que trabalha com notícias para veicular os vídeos dele? Não. Tá? Isso não impede alguém, por exemplo, que tem um perfil, que seja um simpatizante, desde que seja pessoa física, né, e não empresa, pode postar também porque tem simpatia com o candidato. Tá? Certo. É permitido fazer enquetes, por exemplo, pesquisas nas redes sociais, Facebook, por exemplo? Durante a campanha eleitoral, não pode, tá? A pesquisa eleitoral agora, né, a partir da semana que vem, que começa a campanha eleitoral, é só mediante registro perante a Justiça Eleitoral, porque tem vários requisitos para uma pesquisa eleitoral ser feita, tá? Não é algo que se faz por enquete, porque enquete não tem embasamento científico. Então, é necessário informar para a Justiça Eleitoral o instituto de pesquisa que vai fazer, o período que as pessoas serão ouvidas, quem será entrevistado, quantas pessoas, o questionário que foi feito, quem contratou, quem pagou. É extremamente burocrático e detalhado, porque isso é muito fiscalizado, porque quer queira, quer não, a pesquisa ela acaba sendo um meio de campanha, né, que todo candidato ali, ele gosta, principalmente quando ele está bem nas campanhas, né, divulgar esses resultados. Por isso que isso é auditado tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pelo Ministério Público Eleitoral e também pelos outros candidatos. Então, é algo aberto e fiscalizado pela Justiça Eleitoral. Então, ninguém pode ficar postando nem no perfil pessoal em quem você vai votar, em quem você quer votar, e muito menos divulgar isso. Seria uma espécie de propaganda irregular, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso.